Eva no exílio. A restauração da feminilidade, de Rebecca Merkley, da editora Trinitas. Parte 1. Duas distrações. Ao trabalharmos o tema da feminilidade bíblica, é importante identificar primeiramente os pontos em que poderíamos, de uma maneira conceptível, desviar-nos dos trilhos. Não há dúvida de que começar esse assunto do zero seja de fato um projeto absurdamente imenso, que traz consigo suas próprias armadilhas potenciais. Tão logo se aborda o tema da feminilidade e da nossa necessidade desesperada de recuperar parte dela, imediatamente todos têm suas próprias ideias de como deveríamos lidar com isto, ou de como não deveríamos. E algumas dessas ideias são válidas e legítimas, baseadas em argumentos sólidos, enquanto outras não são realmente assim. Então vamos começar tentando eliminar duas maneiras problemáticas de pensar sobre o assunto, e que de fato mais serão um empecilho do que um auxílio nesse entendimento. 1. Vila do faz de conta. Uma das armadilhas mais tentadoras e óbvias é a de basear nossas expectativas em noções idealizadas do passado. Muitas mulheres sentem repulsa do que vem ao seu redor em nossa cultura e passam a desejar terem vivido em épocas anteriores, em que papéis de gênero eram claramente definidos e a feminilidade não era desprezada da maneira como é atualmente. Elas enxergam o respeito social pelas diferenças de gênero que havia anteriormente e consideram muito mais criacional e bíblico, acreditando que, se pudéssemos recuperar um pouco do que nossa cultura aparentemente possuía, estaríamos de volta ao caminho certo. Elas olham ao redor, vestem restos carbonizados de um incêndio e pensam que, se pudéssemos assoprar algumas das brasas e torná-las a queimar, poderíamos então ficar confortáveis novamente. No entanto, existem vários problemas com esse tipo de abordagem. O primeiro é a infeliz verdade de que a nossa imaginação, não o nosso intelecto, tende a ser atraída por alguma outra época. Mas em meio a uma situação difícil, confundimos os dois. De um modo geral, e por menos lisonjeiro que isso possa ser, quando mulheres anseiam por algum outro momento cultural, seu conhecimento de tal época vem de alguma forma de ficção, filmes ou romances históricos. Quando se apaixonam pela leitura de alguma história, quase conseguem acreditar que também estão vivendo em um mundo em que se esperava que mulheres se comportassem como mulheres, em que as vestimentas eram sempre muito melhores do que são agora e em que um amplo abismo separava as expectativas para homens e expectativas para mulheres. Todas nós conhecemos a sensação monótona que surge após o término de um livro realmente maravilhoso ou uma série de filmes excelentes. Se você não a experimentou ultimamente, deve se lembrar dessa sensação de quando era criança. É como voltar à terra com um solavanco, como ser acordado com um balde de água fria. A vida real parece sem graça, duplamente sem graça. Se a sua vida for realmente sem graça. Se uma mulher vive uma vida prosaica e de frustrações, a ficção se torna uma forma de escapismo, e não surpreendentemente ela passa a desejar que sua vida seja mais como a de suas heroínas favoritas. Isso pode ainda se embolar com a sua crença de que nossa cultura deixou para trás algo importante e bíblico, e todas as classificações em sua cabeça podem se tornar desfocadas e turvas. O argumento se dá mais ou menos assim. A Bíblia tem expectativas quanto aos papéis de gênero. Nossa cultura não. As culturas anteriores tinham expectativas quanto aos papéis de gênero, como testemunham todos os livros da minha conta do Scooby. Portanto, essas culturas anteriores eram bíblicas. Como argumento lógico, é falho em vários níveis, mas novamente é a imaginação e não o intelecto que está conduzindo esse trem em particular. Essas mulheres tendem a agarrar vestígios de uma época anterior e tentar recriar saudosamente algo dessa cultura dentro das paredes de sua própria casa ou nos quadros de inspirações de sua conta no Pinterest. Isso não é apenas compreensível, mas também pode, algumas vezes, ser encantador e agradável. Mas quer seja bonitinho, quer seja estúpido, é uma distração perigosa do nosso chamado como mulher. Essa abordagem específica pode assumir muitas diferentes formas. Pode manifestar-se na organização de bailes, em que moças usam luvas e vestidos feitos em casa, inspiradas em orgulho e preconceito. Pode assumir a forma de ir às compras usando meia calça com risca atrás e cabelos com rolos vitorianos. Pode envolver uma mudança para o campo e o aprendizado da ordenha de vacas. Pode tornar-se uma obsessão pela caligrafia colonial ou uma tentativa de trazer vosmecê de volta à tona.
Na verdade, pode ser uma colagem de todas as opções acima. A propósito, não estou inventando nenhum desses itens. Conheci irmãs adolescentes que usavam apenas saias até o tornozelo. Deixavam seus cabelos crescerem até a altura da cintura e escovavam os cabelos umas das outras 100 vezes todas as noites antes de dormir. Sua versão pessoal e caseira de uma casa na campina. Esbarrei nas garotas do Vosmecê, conversei com as donas de casa com penteados de rolos vitorianos e conheci as organizadoras de bailes temáticos de Jane Austen. Há alguns pontos que são notáveis nesse fenômeno. O primeiro ponto óbvio é que há um anseio generalizado entre cristãos conservadores por uma expressão cultural de feminilidade. Essa é uma característica bastante comum de círculos conservadores, que nos permite deduzir pelo menos isso. O segundo ponto óbvio é que muitas vezes a decisão sobre qual cultura vale a pena resgatar é baseada inteiramente em vestimentas e na estética circundante. Sei que é constrangedor, mas receio que seja pura verdade. Algumas mulheres adoram os vestidos de Scarlett O'Hara e apreciam as colunas de casarões nas fazendas. Acham o sotaque adorável e os mint juleps divertidos. Outras são atraídas pela aparência destemida dos pioneiros americanos, pela pradaria varrida pelo vento e por viver da terra. Ainda outras têm sua imaginação capturada pela etiqueta complicada do período da regência britânica e pela deslumbrante paisagem de Costwood. A decisão sobre qual cultura imitar acaba por não se basear no conhecimento definido de qual cultura foi a mais bíblica. Na verdade, resume-se a quais moradias e vestimentas são as mais atraentes. A triste conclusão, por fim, é que todo esse fenômeno é mais escapista do que baseado em princípios, e movido por pensamentos saudosistas em vez de convicções pragmáticas. Toda abordagem é terrivelmente problemática. É retratista, sem princípios, ineficaz e ignorante. Por que ignorante? Honestamente, as mulheres que gostariam de poder recuperar um momento particular da história geralmente sabem pouquíssimo sobre a história real. Seu conhecimento normalmente é baseado em ficção. Ficção. Uma minissérie ou uma série de romance não é um retrato histórico preciso. Um pouco de pesquisa sobre o período da regência britânica nos mostra que, apesar dos vestidos serem bonitos, a sociedade era, na realidade, terrivelmente corrupta. Sim, a série Orgulho e Preconceito da BBC parece tão íntegra, respeitável e honesta que pode ser difícil de acreditar. Mas se você reservar apenas um breve momento para pesquisar a vida de Lord Byron, uma celebridade flagrantemente imoral, bissexual, incestuosa e, no entanto, grandemente admirada durante a época de vida de Jane Austen, ou sobre os eventos em torno do príncipe regente e de seus compadres durante o período em que ela escrevia seus livros, logo você descobrirá que os Kardashians não chegam nem perto deles. Uma tentativa de recriar essa sociedade, especialmente com base na noção míope de ser uma sociedade piedosa, seria totalmente sem sentido. E verdade seja dita, penso que muitas vezes as mulheres que emergem nesse passatempo em particular sabem que não vão realmente transformar na sua cultura dessa maneira. Penso que sabem que é um escape. É simplesmente mais confortável criar um mundo de faz de conta, aconchegante, escondido do terror do mundo real, aquele que contém uma enorme quantidade de pecado e feiura. Às vezes há medo misturado ali também, uma crença em que talvez possamos proteger nossos filhos ou maridos das tentações e atrocidades de nossa sociedade, ao tentar criar um lar em algum lugar imaginário distante, onde todos se comportam, falam educadamente e bebem chá. Mas Deus não nos chamou para fugir do mundo. Pelo contrário, em 1 Coríntios 5:10, Paulo diz explicitamente que não espera que vivamos nossas vidas sem nunca entrar em contato com o paganismo que nos cerca. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Paulo tem a expectativa de que os cristãos vivam de tal forma que exista uma diferença marcante entre o seu estilo de vida e o dos incrédulos ao redor, mas ele certamente pressupõe que os cristãos estariam vivendo distintamente em meio à impiedade que os cercava. Ele não quer que fujamos do mundo, ele realmente espera que avancemos em direção ao mundo, que mudemos do mundo. As últimas instruções que Cristo deu à sua igreja antes de ascender ao céu foram para ir e batizar as nações. Essas são nossas ordens de combate. Não é para batizarmos algumas pessoas de cada nação. Devemos batizar as nações. Isso envolve conquistar culturas inteiras para Cristo, não apenas alguns corações individuais.
Cristo espera que sua igreja inicie um ataque em grande escala ao mundo. Pense na promessa de Cristo a Pedro, em Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você pensar sobre isso por um instante, há algo muito importante que às vezes passa despercebido. Para que servem as portas? São armas ofensivas ou defensivas? Se Cristo promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que isso sugere sobre as ações e posições da igreja? Exato, a igreja é o exército que está atacando, não o que está fugindo. Deveríamos estar sitiando as fortalezas. E esta ordem foi dada à igreja, o corpo de Cristo, que inclui tanto os homens quanto mulheres. Mais enfaticamente, essa ordem não é apenas para os homens. A grande comissão é a expansão do mandato criacional da nova aliança, concedido à raça humana em Gênesis. Inicialmente, nosso trabalho era encher a terra e sujeitá-la, Gênesis 1:28. Agora há um componente adicional, precisamos converter e batizar o mundo. Pense no relato de Gênesis. Qual elemento crucial estava faltando para Adão quando foi criado? Ele precisava de uma auxiliadora. Por si mesmo, Adão era incapaz de fazer seu trabalho, incapaz de encher a terra e sujeitá-la. Então, Deus criou uma auxiliadora adequada para o trabalho. A mulher não foi uma ideia tardia, ou apenas alguém com quem Adão pudesse conversar, ou alguém que lhe prepararia sanduíches enquanto ele fizesse todo o enchimento e sujeição da terra. Ela era essencial para todo o programa. Quando Deus deu Eva a Adão, ele estava entregando um amplificador a Adão. Adão sozinho é apenas Adão. Adão com Eva se transforma na raça humana. Adão é aquela noz solitária caída na calçada que, por mais que se esforce, continua sendo uma noz. Eva é o solo fértil que toma todo o potencial que reside naquela noz e o transforma em uma árvore, que produz milhões de nozes e milhões de árvores a mais. Eva é fecundidade. E se a grande comissão é a expansão do mandato da criação, se é um desdobramento do mandato de Deus em Gênesis, então não temos dúvida de que as mulheres também são essenciais para este projeto. O trabalho de conquistar o mundo para Cristo não pode ser realizado pelos homens, enquanto nós, mulheres, assentamos-nos e entretemos-nos com festas de chá e a vinda ocasional de um bebê. Se tirarmos-nos da jornada, os homens não terão a possibilidade de cumprir com o que devem. Assim como Adão não tinha a possibilidade de encher a terra por conta própria. Somos parte fundamental desse projeto. E é absolutamente essencial para a missão do Evangelho que recuperemos o senso de nosso papel.